Fala galera, tudo tranquilo? Hoje eu vou responder umas perguntinhas, o quadro clássico desse canal, que é o Pergunta Aí. E hoje eu tô pegando umas perguntinhas que vocês fizeram na comunidade aqui no nosso canal do YouTube. A propósito, né, fica ligado, aqui é um lugar que a gente recolhe as perguntas com frequência, mas às vezes eu também pego elas do Instagram ou do Twitter. Então se você quer participar do Pergunta Aí com sua perguntinha, só fique ligado nas redes que frequentemente a gente está recolhendo elas. Selma Siena. Paz, Isa, você se mudou para Curitiba, né? Você vem para Alcance? Já tem projetos quentinhos? Conta para nós. Amamos sua família. Obrigado pelo carinho, sim. Eu e a família mudamos para Curitiba. A gente está congregando agora na Alcance. Foi um direcionamento que Deus nos trouxe no início do ano e a gente se preparou para fazer a transição necessária, mas agora vamos passar um tempo aqui, né, focados especialmente no Orvalho, onde estou agora, né, no Ministério de Ensino e no conteúdo que nós vamos estar produzindo para o corpo de Cristo. Então, né, várias novidades interessantes só nesse ponto aí, mas nós estamos em Curitiba e feliz de estar de volta. A gente vai falar mais sobre isso nos vlogs, então fica ligado. Pedro Henrique, o que você acha de congregar em igrejas muito grandes? Existe um movimento hoje que quer, né, demonizar igrejas grandes, né? Não é esse o problema. Na verdade, a natureza do reino é a de crescimento. Pela própria grande comissão de ir e fazer discípulos, de ir e contar aos outros acerca do evangelho, o nosso clubinho vai crescer. O reino é que nem semente que germina, fermento que fermenta. A igreja deve crescer. É uma expectativa do Senhor Jesus que a igreja cresça. Agora, qual que é o problema? O problema não é isso. O problema, muitas vezes, é que nós desobedecemos a grande comissão e, ao invés de ir fazer discípulos, vamos e fazemos convertidos. Então, o problema não é o que, não é ser uma igreja grande, o problema é como estamos, né, exercendo a vida de igreja. Mas se nos atentarmos para os mandamentos de Jesus, porque o que é a igreja? A igreja é a estrutura que possibilita, né, a obediência dessa grande comissão. O meu próximo livro, né, fala muito sobre isso, não ouvimos e ouvimos, tem um outro que já está assim, 80% completo, que vai falar sobre isso. Eu não tenho certeza ainda do título, mas enfim, sem spoiler sobre o título, mas quando sair eu aviso vocês, fala muito sobre isso, sobre a vida da igreja, do porquê nós congregamos, né, e do porquê a Bíblia nos orienta a fazer isso de tal maneira. Mas, né, a gente olha muito para a igreja primitiva como referência. E, obviamente, na igreja primitiva tudo começou pequeno, mas nem tudo ficava pequeno. A própria igreja de Éfeso, por exemplo, onde Timóteo chegou, né, ali a pastorear, né, chegou a dezenas de milhares de pessoas. O importante é fazer a coisa certa do jeito certo. Agora, uns se sentem atraídos pela multidão, uns se sentem atraídos pelos pequenos grupos. Idealmente, nós precisamos ter os dois. Eu não estou falando só de ter igreja pequena e igreja grande. Mas mesmo uma igreja grande não pode ser só aquilo sem produzir, né, a vida na vida que o evangelho requer. Então, mesmo para a igreja grande, né, precisam haver pequenas reuniões. Mas enfim, é só uma pergunta. Dá para fazer um vídeo só sobre isso? Vamos fazer um vídeo só sobre isso, falando mais sobre isso. Ednei Barbosa, como você desenvolveu uma vida de oração? Através da prática e da disciplina e de orar nos dias que eu não tenho vontade. 3 conselhos para quem vai casar daqui a um mês. E vamos com tudo porque Jesus é bom, Deus abençoe você e a sua família. Tá? O primeiro conselho é busque ser um cônjuge como Jesus e tenha ele como referência. Né? Se Jesus trocasse de lugar com você, como ele trataria sua esposa? Esse é o pensamento que norteia o meu dia em família, como eu quero ser o marido da minha mulher, o pai dos meus filhos, amigo dos meus amigos e assim vai. Segundo conselho, tenha no seu coração o interesse, né, e o bem-estar do seu cônjuge. Aprenda, né, a não ficar desapontado com você mesmo quando você falhar, porque você vai falhar. Não seja esse o centro do problema. Eu, na minha maturidade, várias vezes, quando a Pri, né, vinha desabafar, às vezes, de algo que aconteceu que não foi legal com ela, algo que eu, né, desapontei ela, em vez de dar atenção, às vezes, de cuidar dela, eu me sentia frustrado, porque eu falhei, eu sem querer me fazia o centro, né, daquilo, e isso é algo muito irritante quando alguém faz isso, né? Graças a Deus, o Pri foi bem paciente comigo, né, tenho melhorado, mas, né, não seja o centro. Cuide do outro. Se você tem 2 pessoas cuidando do outro, não tem como dar ruim. E o terceiro conselho é muito bom aprender com os outros, mas você tem que entender o que é o seu relacionamento. Porque por mais que a gente possa aprender com a sabedoria de outros casais, a aplicação ela sempre vai ser bem
pessoal. Então, né, se atente para isso. Porque às vezes a gente aplica bons conselhos de jeitos ruins. Então, se atente para essas 3 coisas. São os 3 primeiros conselhos que vieram na minha cabeça. Lívias Freire. Bom dia. Por onde você indica começar a estudar a Bíblia? Bom, começar a ler, eu indico o Gênesis, mas começar a estudar, eu acho que é algo que é muito interessante. É você estudar a estrutura da Bíblia. Porque para que a gente possa interpretar o conteúdo bíblico de maneira correta, a gente precisa entender qual é a estrutura desse conteúdo. Então, eu sugiro buscar vídeos, ensinos, livros. Tem um livro muito legal, não sei se ele está disponível em português, da Faculdade dos Estados Unidos, mas ele chama How to Read the Bible for All It's Worth. E ele explica justamente isso. Se eu achei traduzido, eu vou colocar isso na edição. Se eu não achei, eu vou deixar só isso para quem fala inglês, mas tem um vídeo muito legal do Bible Project, já em português, que fala sobre isso, que é o quê? Nós temos estilos literários diferentes na Bíblia. A gente tem narrativa histórica, a gente tem poemas e canções, e a gente tem correspondência alheia, e obviamente cada um desses conteúdos a gente vai interpretar da maneira correta. Então, por exemplo, quando você tem um poema, uma canção dizendo que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, você interpreta isso com uma conotação artística e poética, diferente da narrativa histórica, que vai falar sobre um exército de 100.000 pessoas. Então, o número a gente vai olhar de um jeito. E tudo tem um contexto. Então, você entender como a estrutura literária está falando é muito interessante para que aquele conteúdo seja aplicado de maneira correta. Se algum dos assuntos que a gente mencionou aqui te chamou a atenção e você gostaria de um vídeo completo sobre isso, me avise nos comentários. As suas sugestões de vídeos ainda são bem-vindas, não é algo que a gente fazia só no começo do canal. Várias vezes ler um comentário de vocês falando: Isa, faz um vídeo sobre isso, me faz pensar, uau, realmente esse é um assunto importante, eu vou estudar mais a fundo. E alguns desses comentários, pedidos e sugestões de vídeo já viraram livros, músicas e séries. Então, não se acanhe. Se você tem uma sugestão, faça ela, por favor. Quem sabe ela pode virar algo por aqui. Então, Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo Pergunta Aí.